Boa noite, pessoal. Aqui é o Evandro Fioravante que está falando do Império dos Bots. Hoje é dia 13 de nove de 2022. Tá? E eu irei apresentar para vocês agora um vídeo tutorial ensinando a instalar e a configurar o Robodylion, tá? Na versão 2.4. Tá? O último vídeo que foi feito foi o vídeo de lançamento do Dylion da versão 2.4, mas este vídeo tem o objetivo de mostrar o funcionamento de todos os parâmetros do robô, tá? Então vamos lá, pessoal. Para vocês poderem utilizar um robô, vocês precisam ter a plataforma MetaTrader 5 instalada no computador de vocês, tá? Como é que você consegue baixar esse programa para vocês poderem instalar? Vocês precisam ter conta em alguma das corretoras, tá? Existentes aqui no Brasil, no caso de operar na B3, ou de corretoras de Forex, tá? Caso vocês queiram operar o mercado de Forex. O Dalio, ele funciona tanto para B3 quanto para Forex, tanto para conta net quanto para conta Red, tá? Então é o seguinte, se vocês não têm a plataforma, vocês têm que abrir conta em uma corretora e lá no site da corretora fazer o pedido, tá, da plataforma MetaTrader 5. Aí vocês vão receber por e-mail os dados de acesso. No caso, vocês vão receber o login, a senha e vão receber também um link que vocês vão poder baixar, né, fazer o download desse software para vocês poderem instalar aí na máquina de vocês, tá? Quando vocês abrirem aqui o MetaTrader 5, quando já estiver instalado aí na máquina de vocês, vocês vão clicar aqui em arquivo e na opção login da conta de negociação. Aqui vocês vão digitar o login que vocês vão receber por e-mail, a senha e também o nome do servidor, tá? Então, são nomes diferentes dependendo da corretora, tá? Por exemplo, aqui eu estou numa conta demo da corretora Rico, o nome do servidor é Rico-Demo. Então depende muito da corretora que vocês vão instalar. Quais são as corretoras mais conhecidas de B3? Genial, XP, Modal, Clear, Terra Investimentos, Rico, tá? Então, sim, existem diversas corretoras que vocês podem escolher, tá bom? Para vocês poderem operar, tá? Mesma coisa de Forex, tem, por exemplo, Active Trades, tá? Tem a IC Markets, tem diversas corretoras aí que vocês podem escolher, tá bom? Quando vocês abrirem aqui a plataforma, tá? Vocês vão perceber que existem aqui 4 janelas, que no caso tem a observação do mercado, que é a janela que vocês vão acrescentar os ativos que vocês irão operar, a janela navegador, tá? Que é a janela em que irá aparecer o robô, o gráfico aqui na parte central da janela e essa janela de caixa de ferramentas. Essa janela de caixa de ferramentas, ela é onde aparece o saldo aí de vocês, tá? Então vocês devem estar aqui na aba negociação, para vocês poderem ver o saldo e as operações também abertas, tá bom? Todas as operações que abrirem, as posições que forem sendo abertas, ordens que forem sendo abertas também, elas irão aparecer aqui nessa caixa de ferramentas, tá bom? Então, assim, eu vou fechar todas as janelas para a gente poder fazer o processo do zero, tá? Vamos lá. Fechando aqui todas as janelas. Quais são as janelas importantes? Primeiro, observação do mercado, exibir observação do mercado, tá aqui. Segunda, exibir navegador, ele está aqui. E a terceira, caixa de ferramentas, exibir caixa de ferramentas, aba negociação, tá? Vamos lá. Aqui na caixa, na janela observação do mercado, se você clicar com o botão direito e na opção ocultar, todos esses ativos vão desaparecer, tá? Então você vai acrescentar aqui, clicando aqui na opção Click to Add, o ativo que você quer operar. Vamos supor que seja um INV22, que é um mini índice, tá? Se você for usar o ativo para fazer backtest, quando forem ativos de séries contínuas, tá? O que são ativos de séries contínuas? São aqueles ativos que mudam de letra, tá? Com o passar do tempo. Esses ativos eu sugiro você usar sempre com a sigla cifrão N no final. No caso do mini índice, um cifrão N. No caso do mini dólar, WDO cifrão N. Não funciona para mercado aberto, tá? Esses ativos aqui de séries contínuas, que é o IN cifrão N, tá? E o WDO cifrão N,
eles não funcionam para mercado aberto, somente para backtest, tá? Para o mercado aberto tem que ser o ativo correto, tá bom? Então eu vou clicar aqui em arquivo novo gráfico, um em V22. Então o gráfico está aqui, tá? Se você perceber aqui em cima, tem uma setinha apontando para a direita e uma apontando para a esquerda. Se você deixar essas duas opções marcadas, ele irá ficar aqui nessa parte final aqui do gráfico, ou inicial aqui, né, da movimentação do gráfico, tá bom? Então vamos lá. Quando vocês fizerem aí a aquisição do robô, vocês vão receber esse arquivo aqui, ó, no e-mail, esse Dyno. O que você tem que fazer? Você tem que copiar esse arquivo, tá? Vocês vão clicar aqui em arquivo no MetaTrader, abrir pasta de dados. Vocês vão clicar duas vezes em MQL5, duas vezes em Experts e duas vezes em Advisors. E vão colar esse arquivo dentro dessa pasta Advisors. Tá vendo? Eu colei aqui o Dylion. Depois vocês fecham, tá bom? Essa janela. Tá bom? Aqui na janela navegador, vocês vão procurar por essa pasta Consultor Expert. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse em cima dela e na opção atualizar. Dentro dessa pasta Advisors, vocês vão perceber que o robô Dylion já está aqui, tá bom? Como é que eu faço para colocar no gráfico? Ou você clica duas vezes em cima, ou você clica, segura e arrasta e joga aqui no gráfico. Eu vou clicar duas vezes em cima do arquivo, tá? Você possui aqui duas abas, a aba comum e a aba parâmetros de entrada. Na aba comum, você já vai deixar essas duas opções marcadas. Tá? Permitir modificação na configuração dos sinais e permitir algo trading. Já deixa essas duas opções marcadas. Vem aqui em parâmetros de entrada. Aqui são os parâmetros do robô. Caso você tenha recebido um set, tá? Que eu vou enviar sets para você poder utilizar, tá? Que você pode usar para operar. Tanto para B3, aqueles que vão operar B3, quanto para Forex, para aqueles que vão operar Forex. Então é o seguinte, você vai perceber aqui que do lado direito, ó, na parte inferior, existem dois botões, que são os botões abrir e salvar. Tá? Se você quer abrir o setup aqui, ó, primeira coisa, você vai baixar o arquivo, que vai ser com a extensão .7, vai baixar na área de trabalho de vocês. Vocês vão clicar aqui na opção abrir, vão lá na área de trabalho, escolham um arquivo com a extensão .7 e cliquem na opção abrir, que ele já vai parametrizar todo o robô aqui de forma automática. E depois você vem aqui e clique em OK, tá? Uma outra coisa importante é o seguinte, ó. Olha o que diz aqui o texto. Não esqueça de ligar o Algo Trading do seu MetaTrader e da aba comum do robô. Da aba comum do robô nós já ligamos, que é essa opção aqui, ó. Já está ligado. Só que aqui está dizendo que precisa ligar também o Algo Trading do MetaTrader. Qual que é? Esse aqui, ó. Tá vendo que está escrito Algo Trading? Se você, quando ele está desligado, ele aparece um quadrado aqui, ó, tá? Quando você liga, ele aparece uma seta apontando para a direita, tá bom? Então aqui o Algo Trading está ligado. Uma outra coisa também que vocês devem observar é se o seu MetaTrader ele está logado realmente, tá? Vocês vão perceber aqui nessa parte inferior, ó, que existem aqui várias colunas aqui, tá vendo? Essas colunas, ó, ele está mostrando que está logado. Quando não está logado, ele aparece um círculo vermelho, tá? Então vamos lá. Como é que você acessa o robô novamente? Não é para você vir aqui ó, e clicar aqui de novo. O robô está aqui, ó, canto superior direito do gráfico. Vai clicar duas vezes em cima. Aba parâmetros de entrada. Primeira coisa, primeira configuração do robô, tipo de trade. Você vai operar day trade ou swing trade ou position trade? Day trade, operações apenas vão ocorrer no mesmo dia. Swing trade ou position trade, mais de um dia. Se você vai ficar mais de um dia posicionado, você vai escolher essa opção aqui, swing trade ou position trade, tá? Aí você possui aqui 8 estratégias: trend alert, afastamento DX, virada de high-low, alinhamento de 3 médias, contagem de candles, cruzamento de médias de Tilson, range de média móvel e afastamento DX de 2 médias, tá? Eu vou explicar o funcionamento de cada uma dessas estratégias quando a gente chegar lá embaixo nas estratégias, tá bom? Então vamos lá. Vamos escolher aqui primeiro a estratégia Trend Alert, tá bom? Que é a estratégia que eu vou explicar daqui a pouco. O mercado, vocês vão escolher. Você está operando no mercado de B3 ou Forex? Aí você vai escolher aqui. Tempo gráfico. Qual o tempo gráfico que você vai utilizar? Você pode escolher. Número mágico. Se você estiver utilizando conta NET, não precisa se preocupar.
Se estiver utilizando contra hedge, você vai se preocupar, tá? Então, o número mágico é um número que identifica o robô. Se você quiser utilizar, por exemplo, mais de um robô com o mesmo ativo ao mesmo tempo, você deve colocar números mágicos diferentes para que o robô possa identificar que são robôs diferentes, tá? Porque já que os ativos são iguais, ele precisa de uma outra informação para identificar que são diferentes. No caso, é o número mágico. Você pode colocar, por exemplo, um robô número mágico 1, você colocar um outro robô, coloca número mágico 2, por exemplo. O número mágico, você pode usar até 2 dígitos, ou seja, do número 0, 1, quer dizer, do número 1 até o número 99, tá bom? Escolha o tipo de operação. Você vai operar só compra, só venda ou compra e venda. Pode escolher. Entradas seguidas na mesma direção. 0 não usar, tá? Vamos supor que você coloque 1, tá? Então, o que ele vai fazer? Se ele fizer a primeira entrada compra, a segunda vai ser venda, a terceira vai ser compra, depois a quarta vai ser venda. Ele vai ficar alternando. Vão ser compras e vendas alternadas. Se você colocar, por exemplo, 2, ele pode fazer no máximo 2 compras ou no máximo 2 vendas na mesma direção, tá? Quantidade de trades por dia. Se não quiser usar, só deixar 0, tá? Quantidade de trades por dia. Vamos supor que você coloque 1. Eu só quero fazer uma operação apenas no dia e que o robô não opere mais naquele dia. Maravilha, você pode colocar essa opção aqui, tá bom? Conversão para points. Tá trabalhando com B3? Normalmente você não vai fazer conversão para points, não há necessidade, tá? Mas se você estiver trabalhando com Forex, 90% dos ativos que você for utilizar, você vai precisar usar a opção conversão para points. Eu vou dar um exemplo de um ativo que você não precisa fazer a conversão para points, tá? Quando você trabalha com o Forex. É o MINDOL. O MINDOL é um ativo que é o nosso mini dólar lá na Active Trades. Tá? Então você não precisa fazer essa conversão, tá? Para points. Mas se você quiser fazer, você também pode. Mas lembrando assim, então a regra é B3 não é necessário, Forex quase sempre será necessário utilizar essa opção aqui, tá? Conversão para points. Volume, estou usando mini índice. 1, 2, 3, 4, 5 contratos. Mini dólar, 1, 2, 3, 4, 5 contratos. Estou usando ações. Você está usando fracionado? Você está usando lote fracionado? Então você pode usar 1, 2, 3, o número que você quiser. Está usando, por exemplo, somente lotes de ações? Então você tem que usar 100, 200, 300. Está usando Forex? Você pode usar microlotes, 0,01 ou 0,1, ou pode usar lote cheio, que é 1, tá bom? Tipo de take profit, a mercado ou na pedra. Se for a mercado, tocou no take profit, já executa a ordem. Se for na pedra, tá? Ele vai jogar uma ordem pendente, tá? E essa ordem pendente, que é uma ordem contrária, ela vai ficar com a distância exatamente exata da quantidade de pontos que você definiu. Então, quando você trabalha com take profit a mercado, se você colocou, por exemplo, 100 pontos de stop loss, ele pode pegar 130, por exemplo, porque ele pode executar com preço, não, no take profit. Se você colocou 100 pontos no take profit, ele pode pegar, por exemplo, 130, ou pode pegar menos, por exemplo, 80 pontos. Por quê? Por causa da volatilidade do mercado. Mas quando você trabalha com TP na pedra, se você colocou 100 pontos de take profit, ele vai pegar exatamente 100 pontos de take profit, tá? Então aqui você vai colocar o take profit em pontos, independentemente do mercado, tá? Como stop loss em pontos. Ah, Evandro, mas eu não estou trabalhando com mini índice, nem com mini dólar. Eu estou trabalhando, por exemplo, com ações. Como é que eu faço? Bom, você vai trabalhar com dinheiro aqui. Take profit em pontos. Tá? Você não vai usar em pontos. No caso, para ação. Você vai colocar 1, que significa R$ 1. 0,5, que significa 50 centavos, por exemplo. 0,05 significa 5 centavos. Tá? Então, se você estiver trabalhando aqui com ações, você vai usar essa opção relacionada com o dinheiro, tá? Você tem a opção não comprar acima de. Vamos supor, eu não quero comprar acima de 100 mil pontos. Se o preço estiver acima de 100 mil, eu não quero comprar. Ou não quero vender acima de. Eu não quero vender se eu tiver com preço acima de 100 mil pontos, por exemplo, tá? Não quero comprar abaixo de 100 mil pontos ou não quero vender abaixo de 100 mil pontos, também você pode colocar. Gap de alta, tá? O que é um gap de alta?
é a distância entre o fechamento do dia anterior para a abertura do dia atual, tá? Então você tem aqui ações que você pode tomar caso tenha esse gap de alta. Quais são as ações que você pode tomar? Por exemplo, não comprar no dia, não vender no dia, não operar no dia, ou nenhuma ação. Assim como se houver um gap de baixa, eu posso simplesmente escolher a opção não comprar no dia, não vender no dia, não operar no dia ou nenhuma ação, tá? Só que assim, o gap, pessoal, vocês têm que começar a verificar a partir da abertura do pregão. Não adianta você querer abrir, por exemplo, colocar o robô lá a partir das 9h15 da manhã e querer ver gap. Não esquece o gap já passou. Já não faz mais necessidade, não há mais necessidade de você olhar o gap. É para quem opera a partir da abertura do pregão. Então você vai avaliar o gap. Tá? A quantidade de pontos de gap, por exemplo, 500 pontos. Se tiver um gap de alta de no mínimo 500 pontos, eu vou querer, por exemplo, que ele não compre no dia, tá? Então é isso. Configurações técnicas, tá? Então vamos lá. Feeling das ordens. Você possui aqui 3 opções de trabalhar com feeling. O que é o return ou retornar? Vamos supor que você queira executar 5 contratos, você queira comprar 5 contratos. Lá no book só tem 3. O que ele vai fazer? Ele vai comprar os 3, depois ele vai comprar mais um, depois vai comprar mais um, até completar os 5. Mesmo que sejam em preços diferentes. O IOC ou tudo parcialmente. Você quer comprar, por exemplo, 5 contratos. Lá no book só tem 3, ele só vai executar os 3. Tá? FOK ou tudo ou nada. Se você quer executar, por exemplo, 5 contratos, lá no book só tem um, ele não vai executar a sua ordem, porque não tem a quantidade de contratos que você quer. O que você sugere usar, Evandro? Return ou retornar. Tem corretores que nem possuem essas duas opções aqui, tá? Tem corretores que não possuem. A return ou retornar, eu não lembro de nenhuma corretora que não tenha essa opção, tá? Slippage só serve para Forex, tá? Como é que funciona? Vamos supor que eu queira entrar na operação a 100 mil pontos. Só que o robô acaba entrando a 100.100. 100 pontos de diferença. Por que acontece isso? Porque ele teve uma derrapagem na hora que ele foi fazer a entrada. Você pode definir aqui. Eu quero que essa derrapagem seja de no máximo 50 pontos. Se passar de 50 pontos, eu não quero executar a minha ordem, tá? Spread máximo aceito. Qual que é spread? A diferença entre os preços ASCII e BID, preço de compra e preço de venda, tá? Então, você pode colocar aqui, por exemplo, na B3 isso não faz muito sentido, mas no Forex sim. Por exemplo, eu quero comprar somente se o spread for de no máximo 20 pontos, ou vender, né? De no máximo 20 pontos. Qual que é a latência máxima aceita? Essa velocidade aqui, ó, a velocidade em que a ordem vai para a corretora. Eu posso colocar, por exemplo, no AB3, que eu quero que ele faça a entrada somente se a latência máxima for de no máximo, por exemplo, 12 milissegundos. Se passar de 12 milissegundos, eu não quero que ele faça a entrada, tá? 12 milissegundos, pessoal, é uma realidade para B3, tá? Para Forex, a realidade é outra. Tem a corretora de Forex aí que a velocidade são 200, 300 milissegundos, tá? Então a diferença é bem alta. Entrada no leilão. Isso é para quem vai operar na abertura do mercado, tá? Então você pode simplesmente pedir para ele ignorar ou não o leilão, tá bom? Porque senão você pode ter problema. Se você entrar no leilão, ele pode dar alguma diferença. Não é que ele vai entrar no leilão. Ele vai utilizar preços do leilão para fazer a entrada. Isso pode prejudicar o seu trade. Velocidade do temporizador em milissegundos para mercado aberto e para backtest. Sugiro que você pode deixar um segundo mesmo para mercado aberto e 5 segundos para backtest. Isso serve apenas para que as linhas que aparecem aqui na tela de compra e de venda se movimentem, tá? Só para isso. Painel gráfico, é esse painel aqui, ó. Você tem a opção de ligar ou desligar e você tem a opção de ligar ou desligar essa boleta aqui embaixo, que são esses botões, tá bom? Como é que funciona o painel? Ele tem aqui o ativo e o número mágico, o lucro do dia, o lucro da semana, o lucro do mês, o lucro da operação, o preço médio, o volume, que é a quantidade de contratos, a data do dia atual, a hora atual, a posição atual, se você está zerado, comprado ou vendido, o saldo e garantia da operação, que eu vou explicar como é que funciona, o saldo e garantia do dia, que eu vou explicar como é que funciona, a porcentagem de compra, porcentagem de venda, que tem a ver com o filtro de agressão, que eu vou explicar também, o saldo de agressão, a quantidade de acertos do dia, da semana e do mês, o range de média, para quem estiver operando a estratégia range de média móvel, tá?
O próximo candle, quantos segundos vai demorar para abrir o próximo candle? Meta alcançada. Caso você tenha batido a sua meta diária, ele vai aparecer sim, tá? E a validade da licença, até quando vai a validade da licença do seu robô. No caso aqui, vitalícia, porque é uma licença vitalícia. E você tem os botões. Você tem um botão aqui, esse editar, que você pode colocar a quantidade de contratos. Se você quer comprar ou vender, desligar o painel. Você pode desligar o painel, parar o robô. Quando você para o robô, ele para abrir novas ordens, tá? Assim, para abrir um novo trade, na verdade, seria o correto, um novo trade. As operações que estiverem abertas aqui, aumento de posição, tudo ele vai continuar fazendo. Quando fechar esse trade, ele não vai abrir o próximo, porque o robô parou. E zerar tudo. Se você quiser zerar, é um botão de pânico aqui, né? Se você quiser zerar todas as posições abertas e ordens pendentes, você vai e mete o dedo aqui no botão, tá bom? Nome da configuração. É esse nome que aparece aqui no cabeçalho do robô. Então, você pode alterar. Dias de operação. Operar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você pode escolher os dias que você quer operar. Horário de funcionamento. Você pode ligar ou desligar o relógio. Para quem estiver trabalhando com Forex, pode ser interessante desligar o relógio, tá? Principalmente que se você estiver trabalhando com swing trade ou position trade, você vai deixar o relógio desligado. Se você ligar o relógio, você tem horário de início das entradas e minuto de início. Né? Esse horário de início é o horário em que o robô vai começar a operar no dia. E o horário de encerramento é o horário em que o robô vai fazer a última entrada no dia. E o horário de zeragem é quando o robô vai zerar todas as posições abertas. Vamos supor que ele fez uma entrada às 16h30, tá? 16h30. Só que ele ainda está posicionado. Quando chegar às 17 horas, ele vai zerar todas as posições abertas. Você pode ligar ou desligar também o horário de zeragem, tá? E você tem horário de intervalo de negociações, tá? Vamos supor que entre 10, vamos colocar aqui, entre 10h30 e de 10h30 até 11 horas, eu não quero que o robô faça novas entradas. São novas entradas, tá? Então, beleza, você pode colocar aqui esse horário. Você tem até 6 opções de horário de intervalos, tá? E você tem a opção também de zerar as operações do horário de intervalo. Vamos supor que eu esteja posicionado, tá? Eu entrei numa operação às 9h30, o robô está vindo. Quando ele chegar às 10h30 da manhã, ele vai fechar essa posição e só vai voltar a operar depois das 11, tá? Caso você habilite essa opção aqui, ó, zerar as operações do horário de intervalo. Agora a gente tem aqui a parte do break-even e trailing stop, que essa parte tem a ver com stop móvel, tá? Você pode usar o break-even sozinho? Pode. Você pode usar o trailing stop sozinho? Não. O trailing stop depende do break-even. Tá vendo que eu coloquei aqui B maior do que zero? Quer dizer que o break-even tem que estar preenchido para que funcione o trailing stop. Ou seja, o trailing stop ele não funciona sozinho. O break-even funciona sozinho, o trailing stop não, tá? Você tem aqui o tipo de preço que você pode usar. Ask ou bid, você pode usar para B3 ou Forex. Preço last, que é o último preço, para B3 ou candle atual para B3. Então você tem as três opções. Preço ask ou preço bid é o preço ask ou bid que tem que tocar lá na distância. O preço last vai ser o último preço que vai tocar na distância. E o candle atual, o candle que vai ter que tocar lá na distância para ele poder fazer a movimentação do stop loss, tá? Para B3 você tem três opções, ask, bid, last ou candle atual, mas para Forex você só pode usar ask ou bid, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui de como que a gente usa esse break-even primeiro, tá? Então eu coloquei aqui, ó, quantidade de pontos para ativar o break-even, tá? É 100. Ajuste do stop loss. 0 significa preço de entrada, tá? Eu coloquei 10. Então vamos abrir aqui um bloco de notas para que eu possa explicar aqui como funciona direitinho aqui essa parte, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, vamos supor que eu fiz uma compra a 100 mil pontos no mini índice, tá? Eu tô aqui com o meu take profit, vamos supor que eu coloquei um take profit de 500 pontos, tá? Então, meu take profit está lá no 100.500. Eu coloquei um stop loss também de 500 pontos, tá? Então, o meu stop loss está lá no 99.500,
tá bom? Então vamos lá, vamos pensar como é que vou explicar como é que funciona. Eu não coloquei quantidade de pontos para ativar o break-even 100. O break-even, ele tem que ir a meu favor. Então, se eu abrir uma operação de compra 100 mil, quando o preço chegar a 100 mil e 100 pontos de distância, ele vai pegar o meu stop loss e vai acionar para quanto? Para o preço de entrada, que é 100 mil, tá vendo? Ó, o preço de entrada é 100 mil, tá? Ele vai modificar meu stop loss para 100 mil, que é o preço de entrada, só que eu pedi aqui para ele subir mais 10 pontos, tá vendo? Então ele vai subir e o preço vai ficar no 100.010, tá bom? Se eu colocar aqui zero, por exemplo, eu estou pedindo para que ele fique exatamente no preço de entrada, que é 100 mil. Vamos supor aqui que no Trailing Stop, eu coloquei pontos para ativar o Trailing Stop 200 e mover o Stop Loss 100, tá? Então, o que acontece? O preço continuou subindo. Vamos supor que ele chegou no 100.200. Ó, o meu Stop Loss é 100 mil. Então, é da distância do preço atual para o Stop Loss. O preço atual ele é 100.200. O meu Stop Loss é 100 mil. Quantos pontos tem de distância aqui? 200 pontos. Quantos pontos que eu pedi para modificar o meu Stop Loss? 100, para mover 100 pontos. Quer dizer que ele vai passar de 100 mil para 100.100. E quando chegar em 100.300 aqui? De 100.300 para 100.100, são 200 pontos de distância. Olha só, pontos para ativar o turno stop, 200. Quantos pontos que eu quero que ele suba o meu stop loss? 100 pontos. Então, ele vai passar de 100.100 para 100.200. É assim que funciona. Eu escolhi a estratégia Trend Alert, tá? Como é que funciona a estratégia Trend Alert? Você tem a opção aqui de operar invertido, tá? Então, como é que funciona? Trend Alert é o seguinte, são setas que aparecem, tá? Deu uma seta de venda, abertura do próximo candle vende. Deu uma seta de compra aqui, ó, que é essa seta verde, na abertura do próximo candle ele compra. Aqui na seta de venda ele vende, seta vermelha ele vende, e na seta verde ele compra. Se operar invertido, se der seta verde ele vai vender na abertura do próximo candle, e se der seta vermelha ele vai comprar na abertura do próximo candle, tá bom? Isso é o operar invertido. Vamos escolher aqui agora a segunda estratégia, que é o afastamento de X, tá? Que é essa segunda estratégia. Vamos lá, vamos ver como é que funciona essa estratégia de afastamento de X, tá? Primeira coisa, você tem a opção de conversão para points, tá? Ó, essa é a estratégia afastamento de X, tá? Vamos colocar aqui o gráfico de 1 minuto para ele ficar com uma distância melhor aqui para a gente enxergar. Maravilha. Então, vamos lá. Como é que funciona essa estratégia? Você tem a opção aqui de você escolher, tá? Se você quer ou não converter para points. É a mesma ideia do Forex que eu falei. Se estiver operando B3, você não vai converter para points. Se estiver trabalhando com Forex, você vai converter para points, tá? Escolha o modo de operação. Você possui três modos de operação. A favor da tendência, toque na média e fechamento de candle. Como é que funciona, tá? A favor da tendência, o preço subiu, o preço ficou entre essas duas médias aqui de cima, essas duas superiores, ele vai comprar. E se o preço estiver entre essas duas aqui de baixo, ele vai vender. Toque na média. Se ficar entre as duas médias de cima, ele vai vender. E entre as duas médias de baixo, ele vai comprar. Fechamento de candle. Se fechar um candle entre as duas médias de cima, ele vai vender. E se fechar um candle entre as duas médias de baixo, ele vai comprar. É assim que funciona. Tipo de entrada. Que tipo de preço eu quero usar? O preço ASCII BID ou o preço last, que é o último preço? Quando chegar lá. Bom, eu sugiro você usar last para B3 e ASCII BID para Forex. Ainda mais que para Forex você só tem a opção de ASCII BID, tá? Encerrar a operação na média central. Se, por exemplo, você pode ter feito uma venda aqui embaixo, o preço caiu, tocou nessa média azul que é a central, ele sai da operação. Ou ele comprou embaixo, o preço subiu, tocou na média central, saiu da operação. Ação na média de X contrária. Você tem a opção de encerrar na média mínima ou na média máxima. Então, qual que é a mínima? É essa primeira. Superior mínima, essa primeira. Superior máxima, essa segunda aqui de cima. Qual que é a inferior mínima? Essa primeira. Inferior máxima, essa segunda aqui de baixo. Tá bom? Por exemplo, comprou aqui. Eu quero encerrar na média mínima. Quer dizer, tocou nessa média aqui, essa primeira, ele vai fechar a operação. Mas eu quero encerrar na média máxima. Quer dizer, tocou nessa média, segunda média aqui de cima, ele vai e encerra a operação.
Liberar novas entradas no toque da média central. Por exemplo, fez uma entrada aqui, saiu da operação, fechou? Eu quero esperar ele vir, tá? Tocar nessa média central para voltar a operar novamente o robô, tá bom? Propriedades da média móvel. Aí são as propriedades da média: período, deslocamento, tipo de média. DX superior mínimo é esse aqui primeiro. Qual que é a distância entre a média central e esse DX superior mínimo? Eu coloquei aqui 100 pontos. E do DX máximo, da média central até o máximo, que é aqui em cima, 150 pontos. Mesma coisa inferior. Distância da média central até esse aqui, ó, 100 pontos. Tá vendo que tem que colocar um sinal negativo, ó? E da distância da média central até esse DX inferior aqui, máximo, que é esse segundo, 150 pontos. Você pode colocar, mudar as cores e as espessuras das linhas também. Cor da linha superior mínima, que é essa aqui, a espessura dela. Cor da linha superior máxima, que é essa aqui, a espessura dela. Tá? Então você tem aqui as cores, você pode mudar. Aí você tem um DX por horário, que você pode falar assim, ó, por exemplo, eu posso ligar e falar entre, por exemplo, 10 horas da manhã, tá? E, por exemplo, 11 horas, eu quero que entre 10 e 11 horas, o DX superior mínimo seja de 200 pontos, o DX superior máximo seja de 250, e o mínimo seja de 200 e o máximo seja de 250, aqui no caso do DX inferior. Então você pode fazer com que, quando forem entrando nesses horários, o DX ele se modifique, tá bom? Então você tem aqui até 3 opções para você poder trabalhar com a modificação do DX. Tá bom? Quando ele tiver, se ele não tiver dentro desses horários, ele volta e pega o DX aqui, o padrão, que é o aqui de cima, tá? Então vamos lá. Outra estratégia, virada de high-low. Então vamos lá, vamos para a estratégia virada de high-low. É a terceira estratégia, virada de high-low. Como é que funciona? Tá? O preço vem vindo aqui, ó. O high-low veio positivo, virou para negativo, ele faz uma venda. O high-low veio negativo, virou para positivo, ele faz uma compra. Então ele só faz a entrada quando virar o high-low. Então ele pega no início do movimento. Só que tem a opção ali de operar invertido. Então, se você ligar o operar invertido, ao invés de ele vender aqui, ele vai comprar, ao invés de ele comprar aqui, ele vai vender. Então ele vai fazer a operação contrária, tá? Essa é a estratégia de high-low. Só que você tem aqui a opção também, na virada de high-low, de virada de mão. Então, você pode virar mão. Compra, vende, ele vai virando a mão. Enquanto for virando high-low, ele vai virando a mão. O lote é o mesmo, tá? E tem as propriedades do high-low aqui, ó. Período, método, cor do high-low de compra, espessura do high-low de compra, cor do high-low de venda, espessura do high-low de venda. Agora a gente vem para a estratégia de alinhamento de 3 médias, tá? Como é que funciona? É a quarta estratégia. Vamos dar um OK aqui. São 3 médias móveis. Quando as médias móveis estiverem alinhadas, ele vai fazer uma compra ou uma venda, tá? Então vamos lá para a estratégia de alinhamento de 3 médias, tá? Primeiro, você tem a opção de operar invertido. Você tem o tipo de entrada, se você quer que a entrada seja tique a tique ou você quer esperar a abertura de um novo candle. E você tem a opção também de sair no desalinhamento dessas médias, tá? Então vamos lá, você tem a média 1, 2 e 3. É de cima para baixo. Então, se você para fazer uma compra, ele tem que estar a média 5 lá em cima, a do meio 9 e a lá de baixo 14. Se tiver nesse alinhamento, ele faz uma compra. Para fazer uma venda é o contrário. 14 em cima, 9 no meio e 5 embaixo, tá? Aí ele faz uma venda. Só que você tem a opção de operar invertido, que ele vai fazer a operação contrária, tá? Você pode esperar ou não a abertura de novo candle. Se você quiser novo candle, só vai fazer entrada quando abrir um novo candle ou tique a tique, ou seja, a qualquer momento em que as médias alinharem, ele vai fazer entrada. E saída no desalinhamento, ou seja, deu um sinal de compra, por exemplo, 5, 9, 14. Quando ele fizer um sinal, as médias desalinharem para 14, 9, 5, ou seja, dá um sinal de venda, ele vai fechar a posição. Agora a gente vem para a estratégia contagem de candles, que é a quinta estratégia. É uma estratégia de price action, tá? Como é que funciona essa estratégia? Primeiro, você tem a quantidade de candles que você quer escolher para fazer a entrada, no máximo 5, tá?
Então, como é que funciona aqui o contagem de candles? Vamos supor que eu escolhi 3 candles. O que eu estou querendo dizer? Se ele fizer 3 candles positivos aqui na sequência, eu quero que ele faça uma compra na abertura do próximo candle. Quando fizer aqui, por exemplo, 3 candles negativos na sequência, ó, que nem aqui, eu quero que ele faça uma venda na abertura do próximo candle. Então ali eu escolho quantos candles que eu quero que ele faça da mesma cor na sequência, para que ele possa fazer a entrada na operação, tá? Essa é a estratégia de contagem de candles. Só que você tem a opção aqui de operar invertido também. Por exemplo, coloquei 3 candles. 3 candles positivos é compra, 3 candles negativos é venda. E se for operar invertido, é o contrário. 3 candles positivos ele vai vender e 3 candles negativos ele vai comprar. Você tem a opção aqui também do corpo do candle anterior em porcentagem, tá? Quer dizer, o candle anterior à entrada, por exemplo, 1, 2, 3 candles, e abrir a operação aqui. Ele vai olhar o candle anterior e vai ver se o corpo do candle anterior, ele vai ter, eu quero que ele tenha pelo menos, no mínimo 60% com relação ao tamanho total do candle, tá? O tamanho total do candle é da máxima até a mínima. O corpo do candle é só essa parte aqui, ó. Ele não conta os pavis. Então, eu quero que esse corpo do candle tenha aqui pelo menos 60% de tamanho com relação ao tamanho total. Por quê? Porque isso mostra a força do movimento. Quando o candle tem muito pavio, quer dizer que ele não está com um movimento tão forte assim. Mas quando o candle ele tem menos pavio, ele tem mais corpo, tá mostrando um movimento, uma força maior para aquele lado. Agora a gente vem para a estratégia cruzamento de médias, que não são médias comuns, tá? São médias de Tilson. Estratégia cruzamento de médias de Tilson. Como é que funciona? Eu tenho cruzamento de duas médias, tá? Ó, essa média aqui cruzou, tá vendo? De cima para baixo, ele vai fazer uma venda. Cruzou de baixo para cima, ele vai fazer uma compra, tá? Só que você tem algumas opções para trabalhar aqui com cruzamento de médias, que é, por exemplo, eu quero trabalhar nova barra com confirmação. Ele vai esperar ter uma boa confirmação aqui, ó, para fazer a entrada. Ou seja, ele não vai fazer a entrada já quando cruzar, ele vai esperar para fazer a entrada um pouco mais para frente, em que esse cruzamento foi confirmado. Nova barra com confirmação e outra coisa, né? Ele vai entrar só no nova barra, ou seja, ele vai esperar abrir um candle para entrar. Nova barra sem confirmação, ele espera abrir um candle para fazer a entrada, mas ele não espera exatamente a confirmação. E o tique a tique não tem confirmação nenhuma, tá? Quando cruzar ele já entra. Isso pode ser bom ou ruim. O bom é que você pega bem no início do movimento. O ruim é que ele pode fazer uma entrada e depois a média cruzar e depois ela se descruzar. Então ele não tem confirmação do cruzamento. Aí você tem aqui as propriedades da média. Fator de volume, período, preço, cor, espessura, tanto da média 1 quanto da média 2. Tá? Lembrando que são médias de Tilson, por isso que tem esse fator de volume aqui, tá? Aí a gente vem agora para a estratégia range de média móvel, que é a nossa sétima estratégia, tá? Como é que funciona essa estratégia? É uma média móvel só. Quando você liga o range, ele vai começar a popular esse range de média móvel, tá? Como é que funciona essa estratégia, tá? A partir do momento em que o candle tocou aqui na média móvel, ele começa a contar o range. Então ele vai se afastando, ele vai contando aqui a distância. Tocou aqui na média de novo, ele volta para zero. Começou a se afastar para baixo, começou a contar. Voltou, tocou de novo, passa para zero, tá? Quando toca na média, ele passa para zero o range. Mas enquanto aqui, por exemplo, ele passou para zero, aí começou a se afastar, ó, aí ele começou a verificar esse afastamento, tá bom? Então você tem aqui no range de média móvel, você tem a opção de trabalhar a favor ou contra a tendência. Como que é a favor da tendência? Compra em cima e vende para baixo. Contra a tendência, vende para cima e compra para baixo, tá? Tem a opção aqui de você encerrar a operação na média móvel, ou seja, vamos supor que eu comprei aqui embaixo, estava contra a tendência, o preço subiu, ó, tocou na média e encerra a operação. E você tem o range superior e o range inferior. Quer dizer, eu coloquei, por exemplo, aqui o range inferior de 100, que tem que colocar negativo, tá? Aqui vamos supor, se aqui ele fizer 100 pontos de distância com relação ao último toque na média, que é o range, ele vai considerar a entrada, tá bom? Assim como para cima aqui também, ó, tá?
Então, aqui tem as propriedades da média, que são período, deslocamento, metro, preço, cor da linha, espessura da linha. Agora tem a estratégia dx de duas médias, tá? De afastamento dx de duas médias. Vamos colocar essa estratégia, muito provável é a estratégia mais complexa de todas, tá? Mas vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma que fique bem didático, tá? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo explicar de uma forma bem didática para que o pessoal possa entender. Primeira coisa, aqui são duas médias, tá? Que eu estou trabalhando. Por isso que fica um pouco complexo para poder entender, tá? Você tem a opção de converter para points ou não. É aquela mesma história da B3 e do Forex. B3 você não vai converter para points e Forex você vai converter. Tá? Como eu falei, assim, é lógico que tem algumas raras exceções, mas a regra é essa, tá? B3 não e Forex sim. Escolha o modo de operação. A favor da tendência, toque na média e fechamento de candle. Tá? Tipo de preço. Qual é o tipo de preço? Até aqui é a mesma coisa que a gente trabalha com afastamento de X de uma média, tá? Que eu expliquei lá em cima, tá bom? Você pode trabalhar com preço ASCII bid ou preço leste. Qual que é a regra? B3 trabalha com leste e Forex trabalha com ASCII bid, tá? Então eu tenho aqui as propriedades da média 1 e tenho as propriedades da média 2. Então são duas médias, tá? Vamos fazer o seguinte para a gente poder entender melhor. Vamos colocar a primeira média, o DX superior é 100 e o DX inferior menos 100, tá? As cores, eu vou deixar, eu vou engrossar aqui a espessura, porque eu acho que vai ficar melhor para entender. Então eu coloquei aqui amarelo, tá? Azul e amarelo, aqui gold, né? Que no caso é um tom de amarelo, né? Que é ouro, tá? Você tem aqui o DX por horário também, que vai ser a mesma coisa que você trabalha lá em cima, que eu expliquei do afastamento DX, tá? Você pode trabalhar com DX por horário. Vamos aqui na média móvel 2, tá? Lá em cima eu coloquei média 7, aqui eu vou colocar média 30, por exemplo, tá? E eu vou colocar que o DX superior mínimo é 300 e o DX superior máximo é 350. E eu vou colocar que o DX inferior mínimo é 300 e o DX inferior máximo é 350. As cores eu vou colocar branco, eu coloquei branco e vermelho, tá vendo? E vou colocar a espessura tudo 2. Então vamos lá. Qual que é a média que vai fazer a entrada? É a segunda, é essa segunda média aqui que vai fazer a entrada. Essa média 2, não é a 1, tá bom? Então vamos lá. Olha como que ficou. Parece confuso, não parece? Mas o que você tem que entender? A média 1 é essa média azul, que tem esse afastamento aqui, gold para cima e gold para baixo. 100 pontos de distância para cima e 100 pontos de distância para baixo. Tá? A média 2 é essa média aqui de 30, que é essa vermelha, que tem essa distância aqui em cima, ó, DX superior mínimo e máximo e DX inferior mínimo e máximo. Para fazer a entrada, tá? Primeira coisa, o preço tem que ultrapassar essa primeira média superior aqui, vir até aqui e ficar entre essas duas médias aqui em cima, para que ele possa fazer compra ou venda. Se é a favor da tendência aqui, ele compra. Se for toque na média aqui, ele vende. E se for fechamento de candle, ele vai esperar fechar um candle aqui entre essas duas médias para fazer a venda aqui em cima. Para fazer uma... agora na parte inferior, primeiro, o preço tem que ultrapassar essa média inferior aqui, que é da primeira média, que é da média azul, vir aqui para baixo e ficar entre esses dois, desses DX aqui inferior aqui da média 2, tá? Que no caso, entre essas duas médias, a favor da tendência aqui, vende, né? Contra a tendência aqui, compra, e fechamento de candle, se fechar um candle aqui, ele compra, tá bom? Então, assim, o que vai fazer da entrada? A média 2, é a média 2 que faz a entrada, tá? A média 1, ela serve para que tenha uma confirmação, tá? Ou um reforço, eu posso dizer, do movimento dessa média 2, que é a média principal, tá bom? Então, assim, sempre tem que entender que a média 2 ela tem que ser maior, tanto de afastamento quanto de período da média 2.
Não necessariamente de período, falar a verdade para você. Porque você pode usar o mesmo período. Eu usei 7. Você pode simplesmente falar, eu vou usar o período 7 para essas duas médias. Pode usar? Pode, não tem problema. Mas o afastamento aqui, ó, as distâncias dos DX da média móvel 2 tem que ser maior do que o da média móvel 1. Porque aí você não vai se confundir, tá? Olha lá. Tá vendo que eu coloquei exatamente no mesmo ponto, ó, as duas médias? A média eu coloquei as duas médias 7. Mas, ó, a média 1 tem um afastamento de 100 pontos e a média 2 ó, tem um afastamento bem mais longo, ó, que a entrada vai ficar entre essas duas médias brancas aqui, ó, tá bom? Aí você vai saber que a entrada só pode ocorrer entre essas duas médias aqui de baixo, tá? É que eu coloquei um afastamento bem longo aqui, tá, pessoal? Mas assim, aqui dificilmente vai fazer uma entrada, né? Mas aqui era só para a gente poder entender aqui de forma didática como é que funciona. Se bem que teve momento aqui que quase chegou lá, tá vendo aqui, ó? Quase chegou lá. Mas é isso daí, tá? A outra estratégia, não, é a última já, né? Vamos começar a explicar agora os filtros, tá? Legal, vamos começar a explicar os filtros. Vamos lá. Filtro de agressão. Como é que funciona? O filtro de agressão, ele vai olhar o Times and Trades. Ele vai olhar todos os contratos de compra e todos os contratos de venda, tá bom? No Times and Trades. Você pode usar o filtro na estratégia, nas reentradas contra a mercado, tá vendo que entradas contra você só consegue usar a mercado, não na pedra, e nas reentradas a favor você pode usar também. Você pode filtrar invertido, ou seja, deu um sinal de compra, ele vende, e deu um sinal de venda, ele compra, se você quiser filtrar invertido. Você vai digitar o código do ativo que você vai usar, tá? O ativo tem que ser o ativo correto, não pode ser ativo de séries contínuas, por exemplo, o índice from N, não pode. Tem que ser o ativo atual daquele ativo lá. Por exemplo, o mini índice é o INV22, que é o atual, tem que ser o atual, tá? Mas, Evandro, eu quero usar por exemplo, eu não quero usar um mini índice, eu quero usar um índice cheio para poder filtrar a agressão. Eu posso? Pode. IND V22. Pode. IND V22. Pode também, tá? Tempo em minutos. Quer dizer, quantos minutos a partir do momento atual para trás que eu quero que ele faça o cálculo de todos os tiques ali de compra e de venda, ali dos contratos de compra e de venda. No último minuto. Do momento atual até 1 minuto para trás. Não, Evandro, dos últimos 2 minutos, dos últimos 3 minutos, dos últimos 4 minutos, você tem a opção até de filtrar até os últimos 30 minutos. A partir de que hora do dia? A partir das 9 horas da manhã, tá? Qual que é a porcentagem agressora, Evandro? Eu quero que tenha no mínimo 60% de força. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os contratos de compra e de venda. Vamos supor que ele tem ali 100 contratos de compra e de venda, somando os dois, tá? Ele tenha 60 contratos de compra e 40 contratos de venda. Então quer dizer que ele está com uma força de 60% comprador e 40% vendedor. Aqui ele permite a entrada de compra. Tá? No caso, se você não estiver usando o filtrar invertido, né? Se você verificar aqui no painel, você vai ver que vai aparecer, por exemplo, porcentagem de compra 60 e porcentagem de venda 60%. Tá? No caso aqui, tá bom? Se for esse cenário que eu expliquei. O saldo de agressão, você pode filtrar também na estratégia, nas entradas contra mercado a favor, filtrar invertido, o código do ativo que você vai colocar, o tempo em minutos, né, que ele vai fazer o cálculo, e o horário. O filtro de saldo de agressão é simplesmente a quantidade de contratos de compra menos a quantidade de contratos de venda, tá? Por exemplo, aqui no caso, vamos supor que você tenha 60 contratos de compra e 40 de venda, tá? 60 menos 40 vai dar 20, quer dizer, você está com um saldo positivo, quer dizer, um saldo comprador, tá? Porque tem mais compras do que vendas. Então, aí no caso, ele vai fazer a entrada de compra, caso você não esteja com o filtrar invertido ligado, né? E de venda é o contrário, se você tiver mais vendedores do que compradores, o cálculo é compra menos venda. Vamos supor que você tenha 40 contratos de compra e 60 de venda. Ele vai dar menos 20. Quer dizer que é um número negativo, quer dizer que
você está mais vendedor do que comprador. Isso significa que o saldo de agressão é negativo, é um saldo de venda. Então, ele vai fazer a entrada de venda, tá bom? Filtro de média móvel. Vamos ligar aqui, vamos colocar, por exemplo, um filtro de 200 períodos, para a gente poder entender. A gente tem a opção de filtrar invertido aqui também. Quer dizer, ele só vai fazer compra, ó, essa média amarela aqui, tá? Ó, ele só vai fazer compra quando o preço estiver acima da média móvel. E só vai fazer venda quando o preço estiver abaixo da média móvel. Se o filtrar invertido estiver ligado, ele só vai fazer compra abaixo da média móvel e venda acima da média móvel. Isso é o filtrar invertido, tá? No caso do filtro de média móvel. Agora, vamos desligar o filtro de média móvel e vamos ligar o filtro de RSI de 2 níveis. Esse RSI é o conhecido, que todo mundo conhece, que é o RSI de 2 níveis. Você tem um nível de sobrecompra e um nível de sobrevenda. Você tem a opção de filtrar invertido aqui também. Ó, eu tenho a opção de nível de sobrecompra e nível de sobrevenda, que eu coloquei o padrão, que são 70 e 30, a cor da linha e a espessura da linha, tá? Então vamos lá, como é que funciona? Acima de 70 só faz venda, abaixo de 30 só faz compra, tá bom? Se eu quiser filtrar invertido, acima de 70 só faz compra e abaixo de 30 só faz venda, tá bom? É assim. Esse é o de 2 níveis. Só que eu tenho aqui também o RSI de 4 níveis, tá? Vou ligar o de 4 níveis. Eu tenho também a opção de filtrar invertido. Só que ele tem 2 níveis de sobrecompra e 2 níveis de sobrevenda, tá bom? Como é que funciona aqui? Ele só vai fazer a entrada se estiver entre esses níveis. Quer dizer, entre 60 e 70, ele só vai poder fazer venda. Entre 30 e 40, ele só vai poder fazer compra. Se eu estiver filtrando invertido, entre 60 e 70 só vai poder fazer venda e entre 30 e 40 só vai poder fazer compra, tá? Então, vamos lá. Esse é o filtro de RSI de 4 níveis. Vamos agora explicar como é que funciona o filtro de volume average. O volume average você pode filtrar na estratégia, nas reentradas contra mercado, nas reentradas a favor. Você pode também filtrar em invertido. Você tem aqui o tipo de volume, o período da média móvel, que eu coloquei 9 exponencial, porcentagem aqui, coloquei 50%. Como é que funciona? Peraí, deixa eu ligar. Eu esqueci de ligar. Filtro de aqui. Vou filtrar na estratégia, vou ligar, tá? Como é que funciona? Olha, para poder fazer a entrada, essa barra aqui eu precisa estar acima dessa média branca, que é a média de 9, tá? Se você tiver uma estratégia que precisa precisa haver a abertura de um novo candle para ele fazer a entrada, precisa haver a abertura do novo candle para ele fazer a entrada, então nesse caso, ele vai olhar o candle anterior, tá bom? Ele vai olhar a barra anterior. Se for tique a tique, ele vai olhar a barra atual. Aí tem as cores. Se for vermelho ou laranja, laranja ou vermelho, ele só faz venda. Se for verde claro ou verde escuro, ele só faz compra, tá bom? E se for cinza, ele ignora, tá bom? Vamos lá. Além do filtro de volume, eu tenho também o filtro de high-low escadinha, tá? O filtro de high-low escadinha também tem a opção de operar invertido ou filtrar invertido. Tem aqui período, método, cor, tá? Você pode trabalhar aqui com filtro. Então ele funciona da seguinte forma: para fazer compra, o high-low tem que estar azul e para fazer venda, o high-low tem que estar vermelho, tá? Assim que funciona o filtro de high-low. Se filtrar invertido, para fazer compra, o high-low precisa estar vermelho e para fazer venda, o high-low precisa estar azul, tá? É o inverso. Esse é o filtro de high-low. Vamos agora para o filtro de Vertex. O Vertex, ele parece muito com o RSI, tá? Você tem a opção também de operar invertido. Eu tenho um nível superior, que eu coloquei 10, e um nível inferior, que eu coloquei menos 10. Vamos colocar tipo 5 de superior e menos 5 de inferior, tá? Só para teste. Então, como é que funciona aqui?
tá? Se estiver acima de 5, tá? Ele só pode vender. E abaixo de 5, ele só pode comprar. Se eu estiver filtrando invertido, se estiver acima de 5, ele só pode comprar. E abaixo de 5, ele só pode vender. No caso aqui, menos 5, né? Tá? Porque na parte inferior é o sinal negativo. Então, esse daqui é o filtro de Vertex. Eu tenho também o filtro de notícias, tá? Olha, as notícias, elas são verificadas aqui, olha, na aba calendário. São essas notícias aqui, tá bom? Como é que funciona o filtro de notícias, tá? Primeira coisa, você vai escolher aqui, peraí, aqui. Primeira coisa, você vai ligar o filtro, né? Você vai ligar as moedas. Quais são as moedas que eu quero avaliar? Ó, eu pedi para colocar 100 espaços aqui, tá? Quais são as moedas? BRL, no caso do real, USD dólar e euro. Eu vou usar essas três moedas. Quais são as prioridades que eu quero que ele avalie? Prioridades 1 e 2. Você pode escolher até a prioridade 3, tá? Você pode colocar todas as prioridades ou só uma delas. Por exemplo, só a prioridade 2, só a prioridade 3. É a ideia lá do um tourinho, dois tourinhos, três tourinhos, tá? Ele vai olhar aqui no calendário do MetaTrader, tá? Aí você quer colocar, eu quero que ele avalie essa notícia aqui há 30 minutos antes e 30 minutos depois da notícia. Eu quero que durante esse intervalo que ele avalie. Aí você coloca quanto tempo você quer. Mas se eu quiser encerrar posições também no horário da notícia, também posso, tá? O que eu estou falando aqui? Para ele não fazer novas entradas durante esse horário. Vamos supor que tem uma notícia às 10 horas da manhã. Das 9h30 da manhã até as 10h30 da manhã, quer dizer, meia hora antes, meia hora depois, ele não vai fazer novas entradas. Mas eu posso encerrar a posição na hora da notícia se eu quiser. Saídas parciais, tá? Eu posso aqui ligar ou desligar, tá? Eu tenho a distância do preço da entrada ou do preço médio e o contratos volume, tá? Vamos supor que eu fiz uma entrada a 100 mil pontos no mini índice, tá bom? Eu fiz com 5 contratos, tá? Quando chegar a 100.100, ele vai executar um. Eu pedi para ele executar um. E quando tiver 100.200, ele executa mais 2 e 100.300 ele executa mais 3. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou pedindo para fazer saídas parciais, ou seja, vai fazendo execuções de ordem, ele vai aliviando a quantidade de contratos que eu tenho. Aqui você tem que colocar a quantidade certa. Se você colocou 3 elementos em cima, tem que colocar 3 elementos embaixo, tá? Separados por vírgulas, para não dar erro. Como que funcionam as reentradas que eu posso ligar ou desligar? Tipos de reentradas. Você tem a mercado ou na pedra. A mercado ele espera chegar lá no preço para executar e na pedra ele espera também chegar no preço, só que na pedra ele já lança as ordens antes, né? Já deixa as ordens penduradas, tá? Na pedra. Qual que é a distância da entrada em pontos? É a distância da entrada, tá, pessoal? Aqui nas saídas parciais, você viu que eu coloquei um PM de preço médio. Quer dizer, quando o preço médio for sendo alterado, as saídas parciais elas vão se modificando, ele vai modificando a distância. As entradas contra, elas funcionam da seguinte forma, tá? Vamos supor que eu fiz uma entrada de compra a 100 mil pontos, tá? Eu coloquei aqui 100, 200, 300. Quando chegar a 99.900, 100 pontos contra a minha operação, eu quero que ele entre com mais um contrato. Quer dizer, se eu estava com um, eu vou ficar com dois agora. Quando chegar nos 99.800, eu quero que ele compre mais dois. E quando chegar a 99.700, compre mais três. Só que eu tenho o take profit do preço médio aqui também, tá? Quando ele fizer o primeiro aumento, eu quero que ele coloque o preço médio, o take profit a 500 pontos de distância do meu preço médio. Quando ele fizer o segundo aumento, eu quero que ele coloque o take profit a 400 pontos de distância do meu preço médio. E quando ele fizer o terceiro aumento, coloca o take profit a 100 pontos de distância do meu preço médio, tá? E eu tenho aqui também habilitar saída parcial após o primeiro aumento. Então você pode falar assim: eu quero que a saída parcial, caso você esteja ligado, né? Ela só funcione, só seja habilitada a partir do momento em que pegar o primeiro aumento de posição, tá? Você tem as reentradas a favor também, tá? Ela funciona o contrário das entradas contra, tá? Reentradas contra, o preço tem que ir contra a operação. Em reentradas a favor, o preço tem que ir a favor. Vamos supor que eu entrei a 100 mil pontos numa compra.
Quando chegar a 100.100, ó, já é a favor. Eu quero que ele compre mais um. 100.200 compre mais dois, 100.300 compre mais três. Só que o take profit não é da distância do preço médio, não tem como no reentradas a favor, tá? Tem que ser da distância do do aumento de posição. Quer dizer, se eu fiz o primeiro aumento a 100.100, ele vai ficar com o meu take profit a 100.600, né? 500 pontos de distância do meu aumento de posição, tá? O gradiente linear provavelmente seja a estratégia mais complexa que tem. Ela não funciona junto com martingale, tá? E não funciona também junto com reentradas contra, tá bom? Como é que funciona esse gradiente linear, tá? Ele não considera nem o take profit e nem o stop loss em pontos, tá? O gradiente linear não considera. Tudo é financeiro aqui, tá? Como é que funciona o gradiente linear? Primeiro, qual que é o lucro financeiro da entrada inicial? Quer dizer, eu fiz a primeira entrada na operação. Eu quero que o lucro seja, por exemplo, de R$ 100. Eu quero que o prejuízo total da minha operação, contando ou não com gradiente, seja de no máximo R$ 400, tá? As configurações do gradiente, eu tenho as distâncias e os alvos, tá? E tem o volume de entrada e o volume de saída. A distância é o mesmo que as reentradas contra. Vamos supor que eu fiz uma entrada de 100.000 pontos lá no mini índice. Quando chegar a 99.900, eu quero que ele entre com um contrato, que é o volume de entrada. Só que quando o preço voltar, olha, 100 pontos ao alvo, e chegar, eu entrei a 99.900, não é? Quando o preço chegar a 100.000, quer dizer, 100 pontos da distância do aumento de posição, eu quero que ele saia com um contrato. Então ele vai sair daquela posição. Se o preço continuar caindo, ele vai pegar um outro aumento de posição, que é esse aqui, 99.800, e vai colocar um alvo a 99.900. Como é que ele funciona? Quando pegar o aumento de posição, ele libera uma saída parcial. Quando pegar a saída parcial, ele libera um aumento de posição. Então ele nunca fecha a posição, ele vai liberando ali. Ele só vai fechar a posição mesmo quando chegar no financeiro, tá? Se o preço continuar caindo, ele vai pegando vários aumentos de posição e vai liberando as saídas parciais lá em cima. Quando o preço voltar, ele vai pegando saídas parciais e vai reposicionando os aumentos de posição. Só que você tem aqui o lucro por gradiente. Quer dizer, se pegar o primeiro gradiente, eu quero que ele me feche, por exemplo, com R$ 200. Segundo gradiente, por exemplo, com R$ 100. Positivo. E se pegar o terceiro gradiente, por exemplo, com R$ 50, tá bom? Então é o lucro por gradiente. Mas esse lucro aqui, Evandro, é só da entrada inicial. Caso não tenha gradiente aberto, ele vai sair no lucro financeiro da entrada inicial, tá? E o prejuízo financeiro é o total, tá? É o total. Independentemente se é a entrada inicial ou se é as entradas pelo gradiente, ele vai sair com R$ 400 negativo, tá? O martingale, ele funciona sozinho, tá? Ele não funciona com as outras estratégias do robô, tá? O martingale é o seguinte: você tem um volume inicial, volume multiplicador e volume máximo, tá? Eu coloquei aqui como exemplo volume inicial 1, multiplicador 2 e máximo 8. Vamos supor que eu fiz uma entrada, tá? E a primeira entrada vai ser com um contrato, né? E deu stop loss. Eu tomei um stop nessa operação. Na próxima entrada ele vai entrar com 2, porque o volume multiplicador é 2. Se eu tomar um stop, na próxima entra com 4. E se eu tomar um stop de novo, na próxima entra com 8. Se eu tomar um stop de novo, na próxima ele volta ao lote inicial. Tá vendo? Volume máximo retorna ao lote inicial, que no caso é 1, tá? E se eu entrei com 1, ele tomou um stop, foi para 2 contratos, e quando eu estava com 2 contratos, ele deu take. No próximo, ele volta com 1 de novo. Então, quer dizer, ele só vai multiplicar o volume caso eu tome stop. Como é que funciona a meta mínima em dinheiro da operação, tá? É como se fosse um break-even financeiro. Vamos supor, tem que ligar ou desligar aqui, né? Vamos supor que o saldo da operação eu coloquei R$ 100, lucro da operação eu coloquei 50. Meta 2, saldo da operação coloquei 200,
lucro da operação 100. O que eu estou falando aqui? Quando chegar a R$ 100 positivo na operação, se o preço voltar contra mim, eu quero que ele feche com 50. Se o preço chegar a R$ 100 positivo na operação e não voltar para os 50 e continuar me dando mais lucro e chegar a R$ 200 positivo na operação, eu quero que ele feche com R$ 100 caso o preço volte contra mim, tá bom? Quando ele for acionando as metas, essas metas vão ser vão aparecer aqui no nosso painel gráfico, no saldo e garantia da operação. Por exemplo, acionou a meta 150, vai aparecer aqui 150. Acionou a meta 200 vai aparecer aqui 200 e 100, tá? Por que eu fiz isso? Porque muitas vezes a gente está ganhando muito dinheiro na operação, o preço volta todo contra você e toma todo o seu lucro, não é assim? Então essa aqui é uma forma de ajudar. Meta e mínimo em dinheiro do dia. É a mesma coisa na meta da operação, tá? Que eu expliquei lá em cima. É a mesma coisa. Só que a diferença é que aqui ele está vendo o saldo do dia, não só daquela operação, mas do dia, tá bom? Eu tenho aqui o gerenciamento de risco de segurança. Essa parte é importante, tá? Então a gente tem que verificar o seguinte. Primeiro, o que eu tenho aqui? O lucro máximo da operação. Então eu posso colocar aqui. O meu lucro máximo da operação é R$ 100. E meu prejuízo máximo da operação também é R$ 100. Ou seja, se chegar a R$ 100 positivo ou negativo, ele fecha a posição. Lucro máximo do dia. Se chegar a R$ 300 positivo no dia, eu quero que o robô pare de operar naquele dia. Se chegar a R$ 500 positivo no R$ 500 negativo no dia, eu quero que o robô também pare de operar no dia. Stop offset, tá? O que acontece? O take profit ou stop loss, tá? Eles não são executados pelo robô, eles são executados pela corretora. O que pode acontecer? Chegar no seu stop ou no take profit ou no stop loss e pular a operação. Pode acontecer isso. Então você pode tentar aqui colocar, por exemplo, 50 pontos. Quer dizer, se pular o meu stop e tiver uns 50 pontos de distância do meu stop, tá? Ou do take profit ou do stop loss, eu quero que o robô tente fechar essa posição. Não é que ele vai conseguir, certeza, ele vai tentar fechar essa posição. Quantidade de volume, de lote volume. Pode acontecer algum problema na corretora, alguma coisa assim, começar o robô abrir mais lotes do que deveria abrir. Pode acontecer? Pode. Vamos supor que você fez, que na entrada inicial você colocou para entrar com um contrato. E você está trabalhando com reentradas contra 1, 2 e 3 contratos, por exemplo, tá? Quer dizer, somando tudo aqui, você sabe que você pode entrar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você pode ficar no máximo com 7 contratos numa operação. O máximo que você pode chegar numa operação são 7 contratos. Então você coloca aqui, ó, quantidade máxima são 7. Quer dizer, eu não pode passar de 7. Se passar de 7 é porque houve algum erro. Eu quero que ele feche essa posição para mim, tá? Pausa em segundos entre trades. Eu sugiro que você coloque pelo menos uns 30 segundos de um trade e outro. Fechou um trade? Espera o robô se reorganizar. Dá um tempo para o robô respirar, né? Dá uns 30 segundos para ele. Tempo em segundos após executar a ordem pendente. Coloca no mínimo uns 2 segundos aí, eu não sei, 5 segundos seria interessante. Executou uma ordem mercado? Espera um pouco, deixa o robô se reorganizar. Tempo em segundos após lançar ordem pendente. Coloque sempre aqui pelo menos um segundo, porque é o seguinte, tem corretora que não deixa lançar mais de uma ordem pendente no mesmo segundo, senão vai dar erro nas operações. Então você executa, lança uma ordem, espera um segundo, joga outra, espera um segundo, joga outra, espera um segundo, tá? Se você for lançar 10 ordens, ele vai demorar 10 segundos para lançar todas essas ordens, tá? Mas pelo menos você não tem o risco da corretora acabar dando algum problema aí, né? E acabar não lançando as suas ordens e dando problema nas suas operações. Metas financeiras séries contínuas, tá? Então vamos lá. Para que serve isso? Apenas para o painel, tá? Lucro da semana, lucro do mês, acertos da semana e acertos do mês. Só para isso, tá? Se você estiver utilizando um ativo de séries contínuas, o que são ativos de séries contínuas? Aquele ativo que muda de letra. Você vai colocar as 3 primeiras letras do ativo aqui. Por exemplo, mini índice, WIN, tudo em maiúsculo. E se for mini dólar? WDO, tudo em maiúsculo. Para ele fazer o cálculo certo aqui do lucro da semana ou do mês. Porque você não vai mudar a letra e ele não vai calcular o restante do mês ou o restante da semana.
Você tem aqui as propriedades do gráfico que você pode trabalhar também, tá? Escala, se você quer colocar ou não grade, cor da grade, se você quer colocar linha ASCII, cor da linha ASCII, se você quer colocar linha BID, cor da linha BID, se você vai colocar a linha do último preço, cor da linha do último preço, cor do primeiro plano, cor do fundo do gráfico. Ó, o primeiro plano eu coloquei aqui branco, tá? E o fundo eu coloquei aqui preto. Cor do candle de alta e da barra de alta, eu coloquei aqui esse tom de azul. Cor do candle de baixo e da barra de baixo, eu coloquei em vermelho. Setas da operação, se você pode ou não colocar atrás do gráfico, tá? Se você quiser. Para não ficar naquelas setas aqui, né? Um monte de setas aqui, você pode colocar atrás do gráfico. Aqui tem as propriedades do painel, pessoal. Eu não vejo necessidade de explicar isso aqui, porque eu acho que é uma coisa que você pode fuçar que você vai entender. Mas são informações que você pode mudar esse painel. Porque esse painel, na minha resolução de tela, ele está legal. Mas dependendo da sua resolução de tela, ele pode ficar esmagado, uma letra em cima da outra. Esse botão pode ficar um em cima do outro, ele pode não ficar legal. Só que você pode alterar distância do painel com relação ao gráfico aqui, ó. Eu posso colocar um painel mais para baixo, eu posso mudar a altura do texto, a distância entre essas linhas, eu posso colocar mudar o tamanho da fonte do painel e do cabeçalho, o tipo de fonte, a altura do cabeçalho, eu posso aumentar o tamanho desse cabeçalho, a distância da primeira coluna é essa, a distância da segunda coluna é essa, tamanho horizontal do painel, tamanho vertical do painel, sem boleta, né, quando não tiver com boleta. As cores do painel podem ser modificadas, tá vendo? Branco, ó. Essas são as cores que estão sendo utilizadas. Você pode alterar. Por exemplo, o que você está vendo como amarelo aqui? Você fala, eu não quero essas cores amarelas, eu quero que ele mude para azul. Você vai para trocar. Boleta. Aqui é o tamanho vertical do painel com boleta, quando você estiver usando a boleta. Aí você mexe aqui. Botão editar. Olha o botão editar aqui, ó. Esse aqui, ó. Você coloca o lote, tá? Você tem a distância dele, tá? Você tem a distância Y, a largura e a altura, tá? Assim como o botão comprar, ó, tá vendo? Você pode mudar o texto do botão, por exemplo, eu quero colocar comprar, colocar buy, por exemplo, aqui, ó. Cor do texto, tá preto. Cor do fundo, cor da borda, distância X, distância Y, largura, altura. Eu posso mudar tudo que eu quiser, ó. Tem do botão vender, do botão ligar painel, do desligar, parar robô, ligar robô. Ó, eu posso trabalhar tudo aqui, ó, se eu quiser. Ó, eu mudei lá para buy, tá vendo? Mudou aqui o texto para buy. Como é que eu rodo o backtest? Exibir. Vamos fechar tudo aqui primeiro, para poder explicar certinho como é que roda um backtest. Você vai ver que é simples, mas tem que rodar da forma correta, tá? Para não dar erro. Vamos lá, como é que eu rodo? Exibir testador de estratégia. Eu venho aqui em configuração. Primeiro, aqui ó, o robô, eu escolhi o robô. Aqui eu vou abrir, vou escolher, eu vou aqui na pasta Advisors, né? Escolhi aqui o robô Dylion. Ativo. Eu vou colocar o de séries contínuas, o INSI from N. Qual que é o tempo gráfico que eu vou rodar? Por exemplo, 1 minuto. Data, você vai colocar período personalizado. Eu vou rodar do dia 1 de 4 de 2022 a 5 de 4 de 2022. Para frente, você vai colocar não. Latências. Você pode usar ou essa opção sem atraso de execução perfeita ou essa segunda, que é o último ping até ao seu servidor. Então você pode usar essa opção também. Modelagem, você vai usar sempre cada tique, tá? Lucro em pips para acelerar os cálculos. Você vai deixar essa opção desmarcada. Depósito, você vai colocar o valor que você quer. Moeda, tá usando, por exemplo, Forex, você vai usar aqui o USD. Para ir para menino, ir para B3, você vai usar real. Aí você clica aqui. Ah, não tem real, Evandro. E agora? E agora, clica aqui, apaga, digita BRL tudo em maiúsculo. Alavancagem. É só se você estiver trabalhando com Forex. Aí você vai colocar qual é a alavancagem aqui da sua conta, né? Otimização, você vai colocar desabilitado. E essa opção modo visual com exibição de gráficos de indicadores de negociação, você vai marcar essa opção. Vem aqui em parâmetros de entrada, parametriza do jeito que você quer parametrizar e clica na opção iniciar, tá bom? Mas você pode também colocar direto o seu set aqui. Clica com o botão direito do mouse, vem em abrir, vai lá, escolhe o set lá que você quer, não sei onde vai estar aí gravado na sua máquina,
e clique em abrir. Ele parametriza tudo de uma vez. Ah, Evandro, mas eu queria uma parametrização que eu queria salvar. Como é que eu faço? Botão direito, salvar. Vai lá na área de trabalho aqui, por exemplo, salva o seu arquivo, setup, por exemplo, ponto .7. Salvou. Maravilha? Aqui no backtest. Ah, Evandro, mas eu queria salvar o meu set que eu estava usando aqui, ó, quando o mercado estava aberto. Tinha uma parametrização que eu estava usando aqui que eu queria salvar, Evandro. Como é que eu faço? Beleza, o robô está aqui no gráfico. Vem aqui, entra no robô, clica aqui em parâmetros de entrada, clica nessa opção salvar aqui, ó. Vamos supor que você parametrizou tudo aqui, ó. Fez uma parametrização nova que você não quer perder, quer salvar. Vem aqui, clica em salvar, vai lá, vai na área de trabalho aqui, né? Clica na área de trabalho, coloca o nome que você quiser do arquivo e clica em salvar. É muito simples, tá bom? Então é isso, pessoal. Isso aqui é um vídeo tutorial, tá? Ensinando como funciona o robô, tá? Passo a passo, tá bom? Aqueles que quiserem fazer a aquisição do robô, adquirir o robô, tá? Basta entrar em contato comigo, tá bom? Eu coloquei aí aqui no vídeo, na parte da descrição, o endereço do site, tá bom? E o meu WhatsApp, tá? Que vocês podem entrar em contato aí para perguntar a respeito do robô, tá bom? Então, assim, muito obrigado, tá bom? Pela atenção de vocês, tá? Caso vocês ainda tenham alguma dúvida de alguma coisa que eu expliquei aqui, tá? E vocês precisem de melhores informações, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Então, eu agradeço muito aí, boa noite para vocês.